Olá, boa noite, eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Após anunciar nova meta fiscal, o presidente Temer diz que está combatendo dificuldades herdadas. A Força Nacional e a polícia fizeram uma grande operação no Rio de Janeiro hoje. Os detalhes vocês vão conferir a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre as declarações do presidente da República, Michel Temer, hoje, um dia depois de o governo anunciar a nova meta fiscal. Temer deixou muito claro que o foco do governo, de fato, continua na agenda econômica e que agora é trabalhar para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Mas os detalhes você vai conferir com Vanessa Casalino, diretamente na redação da TV Brasil em São Paulo, porque hoje o presidente Temer teve evento aqui em Brasília, na sequência foi para São Paulo e fez um discurso amplo por aí, né, Vanessa? Boa noite. Exatamente isso, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Michel Temer participou de um evento aqui em São Paulo e, falando a uma plateia de investidores, voltou a defender a necessidade de se fazer a reforma da Previdência. Michel Temer destacou que a reforma não afeta os mais carentes, mas sim os mais privilegiados do serviço público. O governo precisa de apoio para passar a reforma no Congresso porque ela exige um número alto de votos. É que se trata de uma emenda à Constituição e, com isso, são necessários 308 votos de um total de 513 deputados. Michel Temer explicou que a reforma da Previdência não vai prejudicar o trabalhador e criticou os altos salários do funcionalismo, dizendo que é com esses privilégios que o governo quer acabar. Quem ganha 2, 3 salários mínimos não vai ter nenhuma diferença na questão previdenciária. Terão, sim, aqueles privilegiados do serviço público. Aqui eu digo em letras garrafais, não é? Que o privilégio é que está sendo combatido. Todo conjunto não pode ultrapassar o valor do vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o jeitinho brasileiro foi encontrando penduricalhos que foram se somando ao suposto conceito de remuneração, então ultrapassa-se o teto impunemente. Ao invés de ficar nos R$33 mil, vai a 50, 60, 70, às vezes mais de 100 mil reais. Michel Temer disse ainda que agora o Brasil tem rumo e tem pressa. Voltando a afirmar que não adota medidas populistas, ele reforçou o discurso feito durante o evento pela manhã aí em Brasília, quando ressaltou que as ações de seu governo vão ser reconhecidas no futuro e que está trazendo o Brasil para o século XXI em 15 meses de governo, não em 4 ou 8 anos de governo. Ainda em defesa das reformas, Temer ponderou que toda vez que se propõe uma, logo se instaura uma guerra brutal contra a proposta e que logo depois do que se vê a aprovação e o silêncio daqueles que protestaram, porque eles acabam obrigados a se curvar à nova realidade. O presidente comentou também a alteração da meta fiscal anunciada ontem pela equipe econômica, como você disse, Rosiane, explicando que a inflação baixa provocou uma queda na arrecadação e que, além disso, o novo refis, o refinanciamento de dívidas de empresas com a Receita Federal, fez com que empresários adiassem o pagamento de impostos e que esses fatores pontuais contribuíram para uma receita menor que a esperada. Mas Michel Temer destacou que, por outro lado, o governo cortou gastos, adiando o reajuste dos servidores públicos e cortando mais de 60 mil cargos. O presidente disse que o país está no caminho certo e que vai terminar o ano com inflação e juros baixos. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. A gente vai falar um pouco mais sobre esse pacote de medidas aí econômicas e também sobre todo esse anúncio referente ao ajuste da meta fiscal. Mas antes a gente vai conversar com a Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, porque ela tem outros detalhes a respeito ainda desse assunto, meta fiscal e reforma da Previdência, porque quem também falou do tema hoje no Planalto foi o ministro Eliseu Padilha. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, Rosiane. Depois de várias negociações, o governo acredita que vai aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados na primeira quinzena de outubro e, em seguida, enviar para o Senado. A informação é do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Após cerimônia no Palácio do Planalto, Padilha também comentou a revisão da meta fiscal anunciada nesta terça-feira pelo governo e que prevê um déficit de 159 bilhões de reais. Disse que a equipe econômica fez os cálculos e viu que seria impossível cumprir o valor previsto inicialmente de um déficit de 139 bilhões. Nós tínhamos que olhar o que era a nossa meta, 139, vimos a impossibilidade, o mais correto que tinha era, com toda a transparência possível, elevar ela no que era absolutamente indispensável, que são esses 159. Eliseu Padilha ainda comentou a atuação do senador Romero Jucá, líder do governo no Senado, que antecipou o valor da nova meta fiscal antes do ministro da Fazenda. Segundo Padilha, Jucá não fez nada de errado e só disse o número após Henrique Meirelles ter dado publicidade ao valor. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, ainda sobre esse tema, o nosso jornalista Henrique Bolg, que é um dos nossos editores aqui nos Corredores do Poder, ele preparou aí um material para você entender também outros pontos justamente que estão sendo trabalhados pelo governo neste momento de ajuste das contas e revisão dessa meta fiscal. Vamos acompanhar. O governo também decidiu congelar o reajuste do funcionalismo, com exceção dos militares. Isso para economizar 5 bilhões de reais em 2018. Os servidores que ganham acima de R$ 5.000 terão que pagar 14% de contribuição previdenciária, em vez dos atuais 11%, o que pode gerar quase 2 bilhões de reais ao governo. Fora isso, 60 mil cargos, hoje desocupados, serão extintos. Olha, então essas foram algumas das medidas justamente que o governo está trabalhando para, junto com esse grupo todo de ações aí que vem, como o próprio presidente Temer já destacou aí, reforma trabalhista, a questão da terceirização, agora a discussão sobre a reforma da Previdência, essa discussão sobre a revisão da meta, né, para alterar a meta e também essas outras medidas, isso porque a gente sabe que a situação no país é de rombo nas contas públicas e o que se tenta agora é justamente fazer um equilíbrio. Qual é a aposta no ambiente político? É que se der, de fato, toda essa sinalização de que o ajuste fiscal está em andamento, aí sim haverá uma reação no mercado financeiro, haverá uma reação econômica. E aí, para fazer essa argumentação, os ministros da própria base política, além da base econômica do governo Temer, eles ressaltam que a própria economia já começou a dar alguns sinais, números que eles sempre destacam, por exemplo, a redução, a queda ali do dólar, né, em relação ao câmbio, a redução da inflação no país, a diminuição do número de desemprego e tudo isso justamente após as primeiras medidas já terem sido aprovadas, como por exemplo, ainda lá no ano passado, a PEC do teto de gastos. Mas o debate sobre a revisão da meta fiscal aqui no Congresso Nacional vai enfrentar aí uma discussão bem ampla. Mariana Jungmann acompanhou como foi essa repercussão por hoje e vai nos contar agora. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo, foi vista com muita cautela essa questão da mudança na meta fiscal. A oposição, claro, reclamou, disse que o governo gastou muito e agora não consegue cumprir a meta prevista inicialmente, gastou inclusive com a liberação de emendas parlamentares para reforçar sua base aqui no Congresso. Na base aliada, o entendimento foi de que a revisão da meta não é o ideal, não é o que se gostaria que fosse feito, mas é o que a responsabilidade fiscal manda, uma vez que, mesmo com os cortes anunciados pelo governo, não seria possível alcançar a meta prevista inicialmente. Essa foi a avaliação, por exemplo, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, que disse que, olha, a outra opção, ter que aumentar a meta, né, a previsão de déficit, seria ter que aumentar impostos e isso os parlamentares não estavam dispostos a apoiar. Aí teve críticas também, Rosiane, no sentido de que quando o governo aprovou a PEC do teto de gastos, a promessa seria de que isso ia ser um dos fatores que ia ajudar a garantir a meta fiscal prevista originalmente e isso não foi suficiente, né? Mas aí é como disse a base aliada, a questão agora é de responsabilidade e de transparência. Se não é possível alcançar essa base, então, essa meta, então a base precisa ajudar a aprovar a nova meta. Agora, tamanha a polêmica em torno do tema, né, Mariana? Justamente no dia seguinte aí a essa revisão,
desse índice, esse número da meta, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou uma matéria polêmica que trata justamente de considerar crime essa revisão da meta no segundo semestre. Exatamente. Foi um projeto de lei complementar, Rosiane, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que prevê, como você disse, que se torna crime de responsabilidade fazer alteração na meta fiscal no segundo semestre. Seria, então, mais adequado que o governo revisse, quando tivesse que rever a meta, revisse isso com mais prazo para discussão no Congresso Nacional, para análise, para o próprio mercado se preparar para isso, né? É uma questão que está com urgência, ainda vai para o plenário da Casa. E a gente vai continuar acompanhando, lembrando que em gestão anterior também aconteceu esse tipo de situação. Outro assunto hoje, aí sim, indo para totalmente o campo político, que foi aqui foco na Câmara dos Deputados, onde a gente está neste exato momento, foi a reforma política. O nosso setorista Lucas Por Deus Leão nos conta, votou ou está na discussão no plenário, Lucas? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Ainda nem entrou na discussão do plenário, Rosiane. A sessão que estava marcada para as 9 horas da manhã para debater e votar a reforma política foi adiada e deve iniciar daqui a alguns minutos. O presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, passou toda a manhã até o horário do almoço ali reunido com deputados na residência oficial da Câmara aqui em Brasília para tentar chegar a um acordo, porque existem dois pontos aí que estão levando a uma maior divergência entre os deputados. O distritão, que é o sistema eleitoral onde os mais votados vencem, que transforma as eleições das assembleias e da Câmara dos Deputados em eleição majoritária, como é no Senado, os mais votados vencem e acaba com aquele voto na legenda. Quando a gente vota num candidato, ele não é eleito, mas o seu voto vai para um outro partido da mesma coligação ou da mesma legenda. Esse ponto tem recebido muitas críticas dos deputados e se acredita que ele possa ser derrubado no plenário. Fora isso, tem o problema do fundo eleitoral, que cria aí mais uma despesa no orçamento federal no valor de mais de 3,5 bilhões de reais. Os deputados argumentam que pega mal num momento como esse, com a opinião pública, você aumentar as despesas no momento que o governo aí está justamente aumentando o déficit da meta fiscal. E aí existe uma articulação para retirar esse valor do texto e deixar que cada ano a Comissão Mista do Orçamento aqui do Congresso avalie quanto que vai ser gasto nessas eleições, Rosiane. Então tem esse ponto aí pegando. E aí, Lucas vai voltar lá para o plenário e contar para a gente ao longo do programa se tiver novidades por lá, tá, Lucas? Tá ok, obrigado. Então, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai conferir algumas notícias na Agência Brasil, assuntos que foram destaque, inclusive, de votações aqui da Câmara dos Deputados. Boa noite, Carolina Pimentel. Boa noite, Rosiane. A gente vai começar falando que a Câmara aprovou o projeto de lei que cria um programa de financiamento preferencial para santas casas, que atendem aí pacientes do SUS. O projeto já tinha sido aprovado no Senado, agora com a aprovação na Câmara, vai seguir para a sanção do presidente Michel Temer. De acordo com esse projeto, o governo federal vai poder destinar até 2 bilhões de reais para financiar os juros desse tipo de financiamento. E os hospitais filantrópicos e as santas casas vão ter um crédito mais barato por meio de empréstimos em bancos oficiais que vão conceder aí uma linha de crédito específica para essas instituições que atendem pacientes do SUS. Agora, uma outra notícia é que os deputados aprovaram também uma medida provisória que determina que a certidão de nascimento poderá indicar como naturalidade do filho o município de residência da mãe na data do nascimento, se esse município for localizado no Brasil. Atualmente, a lei prevê apenas o registro de onde ocorreu o parto como naturalidade da criança. E a ideia dessa medida é facilitar o registro nos municípios que não têm maternidades. Agora a gente vai continuar falando de matérias, de projetos aprovados aí na Câmara dos Deputados, inclusive um sobre licença maternidade. Mas quem tem mais detalhes é a Daniele Popov, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Daniele. Boa noite, Carolina. Obrigada. Pois é, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara uma proposta que amplia em 30 dias a licença maternidade para mães adotivas de mais de uma criança. Hoje, a licença maternidade é de 120 dias. Nesse caso da PEC, será ampliada para 150 dias. A ideia da proposta é beneficiar mães de gêmeos ou múltiplos. O benefício, no entanto, vale apenas para quem já tem pelo menos um filho biológico ou adotado. A PEC estabelece que tanto a mãe biológica quanto a mãe adotiva de múltiplos têm
tem direito de ampliar em 30 dias a licença maternidade para cada filho nascido ou adotado, além do primeiro. O autor da proposta, o deputado Efraim Filho, afirma na justificativa da proposta, que essas mães de gêmeos, trigêmeos ou múltiplos enfrentam inúmeras dificuldades de ordem fisiológica, física, psíquica e mental, além do grau de estresse elevado. Rosiane, agora eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Olha, só para encerrar este bloco, uma informação bem aqui do Distrito Federal, porque a Defesa Civil decretou um estado de alerta aqui por causa da seca. Para quem não é daqui, não consegue ter ideia, mas nesse período do ano a gente fica com uma respiração muito difícil, aulas precisam ser suspensas, então é preciso ter decisão do poder público em relação a isso, até mesmo por causa desse calendário. Mas quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional. Jéssica. Pois é, Rosiane, o Distrito Federal está no período da seca, com altas temperaturas e baixa umidade do ar. Por isso, a Defesa Civil decretou estado de alerta. Durante 3 dias seguidos, a umidade do ar ficou em valores abaixo de 20% e o índice ideal é de 60%. Até o dia 9 de agosto, foram registrados mais de 700 incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros do DF está com a Operação Verde Vivo para minimizar os impactos dos incêndios. A corporação alerta que, se houver necessidade de recolhimento de lixo, o cidadão deve acionar o SLU e, se presenciar um incêndio, deve entrar em contato de forma rápida pelo número 193. As altas temperaturas e as baixas umidades devem continuar durante toda esta semana. O tempo permanece firme, sem previsão de chuva, e a temperatura vai oscilar entre 13 graus na madrugada e 30 graus no período da tarde. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Daqui a pouquinho, outras informações nos corredores do poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos principais temas foi uma operação das Forças Armadas com a polícia no Rio de Janeiro. Quem vai contar os detalhes para a gente é Marcelo Castilho, diretamente da redação da TV Brasil. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. 3.150 homens fizeram essa operação conjunta chamada de dose dupla. Eles começaram desde o início da madrugada. A ponte Rio-Niterói, inclusive, teve que ser bloqueada para que as tropas passassem. Uma coisa que nem sempre acontece. 6 comunidades de Niterói foram ocupadas com blindados e os militares revistavam todo mundo que passava, fosse a pé ou fosse de carro. O objetivo era cumprir 26 mandados de prisão, 34 de busca e apreensão, além de 2 apreensões de menores. Lembrando que essa operação hoje, a dose dupla, é a terceira etapa do Plano Nacional de Segurança. A primeira etapa foi quando os militares foram reconhecer as áreas que iriam atuar. A segunda etapa aconteceu no início do mês, lá no Lins de Vasconcelos, quando o foco foi o combate ao roubo de cargas e hoje o foco era o combate ao tráfico de drogas. De acordo com o Comando Militar do Leste, numa dessas comunidades houve troca de tiros e um militar acabou sendo ferido na mão sem gravidade. O balanço até agora são 18 pessoas detidas, sendo 2 menores, 6 carros e 2 motos apreendidas. Agora a gente vai até Brasília, na redação da TV Brasil, falar com a Daniele Popov. Boa noite, Daniele. Boa noite, Marcelo. A nossa notícia agora é sobre o Ministério Público Federal, que denunciou o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Segundo os procuradores responsáveis pelo caso, Gedel atuou para constranger o operador financeiro Lúcio Funaro, que negocia acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, a não colaborar com as investigações. O ex-ministro fazia isso, segundo o MPF, entrando em contato com a esposa de Funaro por meio de ligações telefônicas, intimidando indiretamente o operador financeiro. Segundo o MPF, a intenção do ex-ministro era tentar impedir ou, ao menos, retardar a colaboração de Lúcio Funaro com os órgãos investigativos. Funaro está preso há mais de 1 ano e é testemunha-chave em processos que envolvem o deputado cassado Eduardo Cunha. Os procuradores pedem que Gedel seja condenado por embaraçar investigação sobre organização criminosa, crime com pena de 3 a 8 anos de prisão mais multa. A defesa do ex-ministro
ministro afirma que ele é inocente, alegando ausência de relevantes informações para basear a acusação. Atualmente, Gedel cumpre prisão domiciliar em Salvador. O MPF protocolou também uma ação civil pública por improbidade administrativa contra Gedel Vieira Lima, em decorrência do caso em que ele teria pressionado o então ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, para que atuasse junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, pela liberação da construção de um edifício de alto padrão em uma região histórica de Salvador. E hoje a Polícia Federal realizou uma operação no Rio Grande do Sul, que é também um desdobramento da Operação Lava Jato. A equipe da Agência Brasil acompanhou e a Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado, tem mais informações. Carolina. Dani, a Polícia Federal cumpriu vários mandados judiciais aí para combater os crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas, fraudes contra o sistema financeiro nacional e corrupção no estado do Rio Grande do Sul. A operação foi um desdobramento da Lava Jato e, de acordo com as investigações, uma associação recebia de empreiteiras um percentual do valor de obras públicas executadas realizadas no estado. Agora, uma outra notícia é que o Conselho Nacional de Justiça determinou a abertura de investigação de 84 juízes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A suspeita é que esses magistrados receberam pagamentos irregulares. Um deles teria recebido R$503 mil em julho. O Conselho Nacional de Justiça já determinou a suspensão imediata de novos repasses. Bem, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre decidiu hoje manter a prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci. A decisão foi tomada por unanimidade de votos da 8ª turma do tribunal. Os desembargadores julgaram o mérito de um habeas corpus levado pela defesa de Palocci, que já havia sido negado no começo de julho. Eles entenderam que a prisão é necessária por haver risco de novos atos de lavagem de dinheiro. A 8ª turma também considerou a possibilidade de fuga de Palocci do Brasil. O ex-ministro Antônio Palocci é acusado de ter recebido propina e de manter uma conta no exterior. Ele foi preso em setembro do ano passado durante a 35ª fase da Operação Lava Jato e está detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. E agora a gente volta para os estúdios da Rádio Nacional com a Jéssica Gonçalves, que vai falar para a gente sobre uma decisão hoje do Supremo Tribunal Federal que negou uma indenização ao estado do Mato Grosso por causa da criação de um parque indígena. Jéssica, fala para a gente aí como foi esse julgamento. Pois é, Carol, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram improcedentes duas ações do estado de Mato Grosso que cobravam indenização da União por suposta inclusão ilegal de terras no Parque Indígena do Xingu e nas reservas dos índios Nambiquara e Parecis. A Procuradoria-Geral de Mato Grosso sustentou que não havia ocupação indígena na região e que, portanto, essas terras seriam de posse do Estado, conforme a Constituição de 1946. Para o relator da ação, o ministro Marco Aurélio Mello, ele ressaltou que há provas fartas de ocupação tradicional indígena, inclusive de áreas adjacentes, não cabendo, portanto, indenização ao Estado. Indígenas e organizações indigenistas tinham medo que a tese do marco temporal fosse aplicada no julgamento, o que não aconteceu. Bom, o Supremo também começou a julgar hoje a legalidade de medidas provisórias que reduziram áreas de unidades ambientais de conservação. A ação da Procuradoria-Geral da República pede que seja anulada uma MP editada durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que redefiniu os limites de parques nacionais na Amazônia para a construção de hidrelétricas. Na sessão desta tarde, a ministra Carmen Lúcia foi a única a votar e, após o voto da relatora, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. Por fim, a gente fala sobre outro assunto. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 60 dias no município de Caarapó, no sudoeste de Mato Grosso do Sul. A medida tem o objetivo de apoiar as unidades da Polícia Militar nos conflitos agrários envolvendo disputas territoriais. A portaria do Ministério da Justiça sobre esse adiamento está publicada no Diário Oficial da União de hoje. A Força Nacional está em Caarapó desde 15 de junho do ano passado, atendendo aí a um pedido do governo de Mato Grosso do Sul. É com você, Roseane. Obrigada, Jéssica. Agora a gente confere uma última notícia com Carolina Pimentel.
Bem, Rosiane, o ex-senador boliviano Roger Pinto Molina morreu esta madrugada no Hospital de Base do Distrito Federal após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado desde o último sábado. O ultraleve que o ex-senador pilotava caiu em Lusiânia, em Goiás, que fica aqui na região do entorno do Distrito Federal. Ele era o único ocupante da aeronave e sofreu múltiplos ferimentos e também um traumatismo craniano. Roger Pinto Molina vivia no Brasil desde 2013, quando pediu asilo político, afirmando ser perseguido pelo governo boliviano. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, e a respeito deste assunto que Carolina Pimentel estava falando, o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, divulgou uma nota, né? O Itamaraty divulgou uma nota. A Mariana Jungmann recebeu esta nota aqui. O que disse o ministro sobre esse episódio, que na época teve uma grande repercussão, né? Quando o ex-senador conseguiu asilo aqui no Brasil. Mariana. Rosiane, Aloysio Nunes, que era senador na época de oposição no Brasil e que na época se envolveu muito também com a questão do refúgio do senador boliviano. Ele divulgou uma nota ressaltando, entre outras coisas, o caráter generoso e afável de Roger Pinto Molina, lembrando que ele ajudava outros refugiados e que recebeu o apoio e amizade de muitos políticos brasileiros de diversas colorações ideológicas. Aloysio Nunes diz ainda que ele morre hoje longe da sua terra, mas rodeado pelo respeito e pela estima que sua trajetória política e humana lhe garantiram, e conclui, Rosiane, expressando os sentimentos de pesar para a família de Roger Pinto Molina. Obrigada, Mariana Jungmann. E olha, outros assuntos e outros detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. E eu já adianto um assunto que a gente vai tratar aqui amanhã e que eu quero a sua opinião. Inclusive, coloquei lá no meu Twitter, @Rosiane Kennedy, a pergunta sobre o que você acha da proposta de os presos terem que arcar com os custos do monitoramento eletrônico em relação ao local onde eles estão. Então, manda lá a sua opinião, se você é favorável ou não a essa proposta que está em discussão aqui no Congresso Nacional. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, a gente te espera aqui amanhã.